Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. Rezemos invocando o auxílio do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Que Ele possa esquadrinhar essa palavra e fazer-nos plenamente participantes de toda a força de salvação que essa palavra hoje nos traz. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus nestes domingos e também no próximo, no monte onde Ele dirige aos discípulos um ensino novo, o chamado Monte das Bem-aventuranças, onde Ele dirige aos discípulos também o conhecido Sermão da Montanha. É um longo sermão, 3 capítulos. 5, 6 e 7, os capítulos do Evangelho de Mateus. Ele começa dando uma espécie de índice às bem-aventuranças e depois ele detalha as bem-aventuranças assumida e acolhida na vida do discípulo, da discípula, às últimas consequências. O texto do Evangelho de hoje dá para nós um panorama de como pegar as bem-aventuranças e aplicar em 3 dimensões importantíssimas da nossa vida. Os sentimentos de raiva, os desejos simbolizados no desejo sexual e o discernimento, o sim e o não. Vamos lá?
Você pode ler esse texto recordando sempre das bem-aventuranças, as 9, que você vai gradativamente sendo conduzido a uma aventura nova. Você pode ver aí, está todo picadinho o Evangelho, capítulo 5, versículo 20, 22, 27, 28, 33, 34, 37. Eu vou tomar algumas ideias do texto que não está picado, que é o texto mais longo. Se a gente fosse lê-lo todo, era um texto bem arrojado. A igreja propõe fórmulas mais sintéticas e a pregação tem a finalidade de dar para a gente a amplidão do que o texto alcança. Vamos lá. Considerando Jesus está sentado, os discípulos estão perto dele e ele ensina os discípulos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Leiam. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino do céu. Pronto. Jesus, aqui para nós, nessa cena do Sermão da Montanha, ele é o novo Moisés. Ele senta e ensina. Moisés subiu o monte, deu os 10 mandamentos recebidos de Deus, desceu e deu os 10 mandamentos para conduzir o povo da escravidão do Egito, nos 40 anos do deserto, para entrar na terra prometida. Jesus diz que ele veio para dar para a gente a nova compreensão dos 10 mandamentos, para fazer a gente entrar não na terra prometida, mas no reino dos céus. Até porque as nossas esperanças são sempre frágeis diante do que Deus propõe para nós. Nossa esperança é vã, porque a gente pensa em coisas imaginadas e palpáveis. O apóstolo Paulo fala que o mistério de Deus, as coisas que Deus tem para nós reservadas, são o que Deus preparou para os que o amam, é algo que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, coração algum jamais pressentiu, nem passa pelo pressentimento. Tudo que você sonha, tudo que você idealiza, tudo que você pede para Deus, mas nem beira o que os seus olhos vê, o que os seus ouvidos ouvem e o que o seu coração pressente. Isso aqui torna você mulher e homem de uma aventura. É isso que é fazer aventura. Ir para uma realidade que eu não sei o que vai dar. Eu só sei que é infinitamente maior do que tudo que vi, ouvi e pressinto. Está claro? Pronto. Jesus diz que para fazer esta aventura, para entrar no reino dos céus, tem um critério. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Hoje em dia, sempre teve na igreja, sempre tem no meio do cristianismo, aqueles grupos que surgem reivindicando para si, nós somos os salvadores do verdadeiro cristianismo. Nós defendemos o catolicismo de verdade. Nós somos um grupo, um movimento dentro da igreja que nós reivindicamos e defendemos de verdade o cristianismo autêntico, o catolicismo autêntico. No tempo de Jesus tinham 2 grupos assim, os fariseus e mestres da lei. Eles reivindicavam para eles a autoridade de ser o máximo na observância do Antigo Testamento. Eles se consideravam como os 2 grupos modelos. Eles mesmos faziam uma grande propaganda de si mesmos. Repito, tem uma quantidade enorme de cristãos, inclusive católicos de classe média, sendo levados como enxurrada por grupos e movimentos puritanistas, moralistas, tradicionalistas, que reivindicam a forma
dos fariseus e dos mestres da lei, dizendo: nós somos a autoridade maior. Jesus diz para nós assim: olha, se a vossa justiça não for maior que os dois grupos que consideram-se o máximo na observância da lei, vocês não entram no reino. Eles observaram e entraram na terra prometida. Agora vocês, para entrar no reino, vocês têm que, ele chama de, se a vossa justiça não for maior. Justiça que depois vai virar o tema central do cristianismo pós-ressurreição de Jesus, a doutrina da justificação. Justiça significa aquilo que me justifica diante de Deus. E nós sabemos pela doutrina da justificação que nada nos justifica diante de Deus. Somente, unicamente a graça de Deus. Só. Prática religiosa, devoção, zelo, observância da lei, nada disso tem poder, porque tudo aquilo que é obra nossa, nem beira a obra dele. Esta obra aqui, esta oferta de graça na cruz, é esta que nos justifica diante de Deus. Então Jesus diz que a nossa justiça tem que ser maior que a dos fariseus e mestres da lei. Significa que o nosso modo de acolher a graça tem que ser infinitamente maior do que o modo de acolher a lei dos fariseus e mestres da lei. Está claro? É uma distinção absoluta. Pronto. Jesus já disse, aqui nós estamos no versículo 20, ele já disse no versículo 17: eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim dizer que o Antigo Testamento acabou, que não precisa mais dele, que os 10 mandamentos caducaram. Não, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Significa que o Antigo Testamento sem Jesus não há para nós um modelo de pleno cumprimento. Jesus é a referência de interpretação da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Ele é a expressão máxima da palavra revelada de Deus. Ele é o pleno cumprimento. Bacana que o modelo nosso não é mais fariseu, mestre da lei, nem movimentos moralistas, tradicionalistas ou laxistas do cristianismo. O nosso modelo é Cristo, unicamente Cristo. Está claro? Sai das redes, vem para o Evangelho, que você vai encontrar coisa extraordinária. Pronto. Eu não vim abolir, vim para dar-lhe pleno cumprimento. Nós precisamos ser maiores no modo de acolher a graça do que os fariseus e mestres da lei foram na observância dos 10 mandamentos. Agora, Jesus vai pegar de forma livre, ele pode, ele é autoridade, os 10 mandamentos e fazer uma correção. Tem muitos estudiosos, inclusive no cristianismo, e muitos teólogos equivocados. Bento XVI é o teólogo por excelência da correção dos equívocos no ambiente da igreja. Ele diz: Jesus não veio escrever de novo os 10 mandamentos e criar uma lei nova. Jesus veio escrever os 10 mandamentos numa linguagem atual, mas são os 10 mandamentos que estão por trás de cada uma das afirmações. Ele não cancela os 10 mandamentos, ele dá pleno cumprimento e escreve de uma maneira nova, e você vai se assustar como nunca. Pobre do cristão que fica no limite da lei. Existe um orgulho de um cristianismo que é observante da lei. Jesus propõe uma aventura maior. Vamos lá? Versículo 21. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Bradem. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Onde que está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Não é? Nos 10 mandamentos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Agora ele faz um escrito novo,
uma formulação nova. Eu, porém, vos digo. Leiam. Todo aquele que se encolarizar com seu irmão será réu em juízo. Todo aquele que se enche de cólera, de raiva. No texto mais detalhado, Jesus fala: todo aquele que chama o irmão de imbecil, de louco, será réu em juízo. Irmã, irmão, primeiro, o eu, porém, vos digo. O que significa isso? Bento XVI. Ouvistes o que foi dito aos antigos? E então ele afirma: eu, porém, vos digo. Por exemplo, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Outra tradução. E assim, por 6 vezes, este modo de falar de Jesus causava nos ouvintes de Jesus e depois nos ouvintes do Evangelho de Mateus, formado predominantemente por pessoas vindas do judaísmo, causava impressão no povo, que permanecia assustado. Como é que ele mexe nos 10 mandamentos? Porque quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, um fariseu e um mestre da lei, escutando isso, sentia dor interna e sabia que a novidade de Jesus essencialmente consistia no seguinte: equivalia a reivindicar para si a mesma autoridade de Deus. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, para o não matar, ele está reivindicando para si a autoridade de Deus, que ninguém podia mexer. Pronto, esta formulação, quem se encoleriza, quem se enche de raiva, de ira, quem chama o irmão de imbecil e de louco, não entra no reino. Inclusive, mais detalhadamente, Jesus diz assim: se você for ao templo em Jerusalém, no caminho do templo, levando seu dízimo, sua oferta, suas doações para o altar, e no caminho te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra alguma coisa dele. Mas se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, pede ajuda, guarda essa oferta, vai e reconcilia com o irmão, depois vem e faz a oferta. Senão Deus não acolhe a oferta. Repito, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, é mais alto. Então, o eu, porém, vos digo equivale a escrever, chamando a gente para um esforço assustador. Tem cristão que quando vai se confessar, tem orgulho de ficar contando e sempre começa confessando dizendo o que eu não sou e o que eu não fiz. Nunca matei, nunca roubei, nunca. A partir de hoje você vai aprender uma coisa. Para Jesus e para o cristianismo, pasmem, não matar é pouco. Repito, para Jesus e para o cristianismo, não matar é pouco. O cristão não deve ter cólera, não deve ter raiva, não deve chamar o irmão de tolo nem de imbecil. Isso que as redes sociais fazem e que as correntes ideológicas descobriram, o poder de estimular a gente a ter ódio uns contra os outros, não é? A tomar partido de ódio e de fúria uns contra os outros. Mais explicitamente no campo da política, mas isso você vê no campo da cultura, da música, da arte, do futebol, do entretenimento. Nós vivemos numa sociedade em que a base é
ter ódio. Eu gosto desse cantor porque tenho ódio daquele. E às vezes tem muito mais prazer em falar do ódio que tem do que da qualidade do que houve. Isso existe? Porque nós vivemos numa sociedade tóxica. Vivemos numa sociedade em que descobriram o poder de fazer-nos homens e mulheres enfesados. Desculpe a grosseria do português, cheios de fezes. Homens e mulheres cheios de cólera. Homens e mulheres que têm a contribuição para dar ao mundo a cólera. E Jesus diz que não matar é pouco. Cultiva a raiva aqui dentro, não entra no reino. Tá claro? Pronto. Vamos atualizar esse texto nas notícias da semana. Repito o quanto nós somos escravos da cólera, da raiva. As ideologias, as correntes de ideologia, sobretudo nas ferramentas novas das redes sociais e da comunicação de massa, descobriu o poder de ativar em nós a raiva e retroalimentar a gente, mandando todo dia e toda hora videozinhos para a gente ter raiva do outro. Isso é mais explícito na realidade política do Brasil e do mundo com relação às ideologias de direita e de esquerda. Mas isso, repito, pega todos os níveis de relacionamento da sociedade, desde a música, o futebol. Se você entrar na internet e digitar na internet bancada evangélica, bancada da Bíblia, o Google vai oferecer para você um monte de sugestões dizendo bancada evangélica, bancada da Bíblia e da bala. Da bala. É o mesmo grupo na linguagem das redes. Por quê? Porque a bancada evangélica hoje ocupa um lugar em Brasília e nas nossas câmaras de deputados e vereadores baseados no ódio. Eles representam o evangelho e a bala, o ódio, a fúria. E nós somos ratinhos de laboratório na mão dessa indústria. Piada para domingo à noite. Esta semana, inclusive, a bancada evangélica, cerca de 45, 48 deputados, se reuniram, semana passada, para eleger o presidente da bancada evangélica. Fizeram a eleição e depois o grupo entrou numa briga violenta, judicial, e conseguiu cancelar a eleição para o presidente da bancada evangélica, da bancada da Bíblia, porque dentre os 48, vários deles fizeram denúncias graves de eleição adulterada, corrompida, fraudada. E entraram na justiça com o direito de ter outra eleição. Num grupo de 48. Piada, pronta. E a eleição foi por cédula, não foi eletrônica não. Porque aqui é tudo piada pronta, não é? Então, nós somos representantes de uma lógica que nós não damos conta de aplicar nem no ambiente da fé. Então, nós vivemos uma mediocridade religiosa que Jesus diz assim: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, não pegue o modelo perfeito dos que dizem me seguir, fariseus e mestres da lei do tempo dele. Hoje pode pegar nós padres, os pastores, os pregadores, não nos imitem. Jesus está dizendo isso. Não siga essa gente. A lei, o modo de vocês viverem os mandamentos tem que superar o modo deles. Se a vossa justiça não for maior, lá fala não matar, eu digo não se encolerize, não cultive raiva. Não estou com raiva, vamos para o próximo. Vem comigo. Segunda sentença, versículo 27. Ouvistes o que foi dito, leia.
não cometerás adultério. Brada. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Cometeu adultério com ela onde? Em seu coração. No coração. Na Bíblia e para cultura semita, coração significa o mais íntimo do ser, onde reside na identidade mais genuína de cada mulher e homem, onde reside a compreensão do que é o bem e do que é o mal. É o lugar, é a sede do guardar aquilo que há de mais nobre. Percebamos a sequência. Jesus falou de como nós lidamos com o sentimento de raiva. O irmão que provoca raiva, cólera na gente. Não é para matar e nem para ter raiva. Agora Jesus entra no campo dos desejos e no campo do desejo sexual. Outra área de dominação de massa. Desde o advento do cinema, a pornografia entrou no mundo como uma das ferramentas mais poderosas de manipulação das massas. A indústria da pornografia é uma das mais poderosas do planeta. Ela se equipara à indústria dos jogos de videogame, que tem como entretenimento a violência. A violência nos jogos de videogame e a pornografia são as duas ferramentas de distração mais usadas, e não é à toa que quem tem acesso à internet e às redes sociais, como na droga, nós somos chamados de usuários, não é? É a mesma expressão usada para os dois. Então, a pornografia descobriu um poder de transformar a gente escrava e escravo do desejo. E nós temos sido tão dominados. Eu tenho acompanhado histórias de casamentos destruídos por causa da pornografia. E a pornografia, a erotização da cultura, do mundo. Preste atenção nas músicas, na letra das músicas. Preste atenção nas imagens que predominam nas propagandas de TV. Tudo tem que ter corpo nu. Um comercial de sanduíche com refrigerante tem uma imagem parecida com um corpo suado e nu e bronzeado. Isso é ciência de manipulação. Isso é técnica de manipulação de massa. Que aguça em nós um tipo de escravidão erótica, de apelo erótico para tudo. Casais, esposas e esposos bons, retos, homens e mulheres assim com qualidade boa de vida, e começam a acessar a pornografia. Logo, logo, isso é próprio da indústria da pornografia, começa a fazer você ficar insatisfeito com a realidade. A primeira coisa que faz começa você tratar a sua companheira e o seu companheiro como objeto, porque você quer fazer aventuras como a indústria da pornografia apresenta. Então ele não é mais o seu companheiro, a sua companheira, é o objeto do seu prazer. E a frustração vem logo, vai havendo um esfriamento na vida íntima do casal. Por quê? Porque o que a arte da produção do vídeo pornográfico e da sua imaginação, o que esses dois elementos, a arte e a imaginação, acessam e ativam áreas da sua imaginação e da sua sensualidade, que a vida real não acessa. Aí você começa a ficar frio com seu companheiro, com sua parceira, seu parceiro, porque ele está longe da realidade fantasiada. Isso existe? Pronto. É isso que está virando nossa vida, nossa sociedade.
A pornografia tem esse poder. Primeiro, pega a sequência do Evangelho. Jesus falou primeiro dos sentimentos de raiva contra aqueles que nos enfurecem. Ter autodomínio sobre isso. Agora falou dos desejos sensuais, eróticos e disse: controle sobre isso. É tão bonito, mas é tão alto, é tão elevado o Evangelho. Vamos lá? Próxima sessão. Terceira retomada do Antigo Testamento. Versículo 33. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos. Leiam. Não julgarás falsos, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. A gente acha, nós pensamos que nós somos mulher de verdade, homem de verdade, porque temos coragem de jurar. Jesus lembra que os 10 mandamentos falam para não jurar falso. Jesus fala: e se você jurar de forma verdadeira, cumpre o juramento que você fez ao Senhor. O Antigo Testamento dava margem para jurar. Até porque o juramento feito ao Senhor dá base para quê? Para as promessas e para a oferta no templo. E Jesus percebeu essa malandragem dos pregadores. Jesus diz: olha, não jureis de modo algum. Na sua conversa com os outros, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Mas no seu diálogo com Deus também, sim, sim, não, não. Pronto. Sem enredo. Está claro? Tudo que vem além disso vem do maligno. Gente que faz promessa demais. Para tudo fica desesperado e faz promessa. Claro, gente, tem situações e situações. Promessa é sempre algo muito subjetivo e é preciso respeitar sempre aquele que recorre no desespero, não é? Ao pedido, sempre. Mas está dito por Jesus que fazedor de promessa, de juramento, não é sadio, não é a melhor forma. Ele até ensinou a gente a rezar. A promessa vem pelo medo que a gente tem do futuro, ou da situação iminente que a gente enfrenta. Se eu não sair daqui, você imagina quem está há 6 dias vivo dentro dos escombros do terremoto lá na Turquia e na Síria. Quanto propósito deve fazer: se tirarem-me daqui, eu vou mudar meu jeito de viver, não é? Vem tudo. Mas Jesus diz assim: olha, não deixe o medo da realidade te dominar, te ceifar. Não fique fazendo juramento e promessa para os outros ou para Deus. Diante do medo do resultado dos exames, do resultado do teste lá no trabalho, das expectativas com o sucesso da empresa, diante da insegurança e do medo que assola a sua vida, Jesus diz para a gente e ensina a gente uma regrinha de ouro. Diga para Jesus assim: Senhor, independente do resultado que virá, independente da solução que essa situação aqui vai trazer para mim, a única coisa que eu peço, Jesus, é que o Senhor me ajude a voltar meu olhar para o Divino Pai Eterno e dizer a Ele: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a vossa vontade, independente do resultado que vier. Amém? Amém? Essa é a melhor maneira de enfrentar o medo. Essa é a melhor forma de enfrentar o medo. Até vamos lá em São Paulo, para terminar. Quero repetir isso e insistir com isso. Versículo 9 da segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Mas, como está escrito,
Leia. O que O Deus que Deus preparou para os que para os que amam o amam, bradem, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais pressentiu. ninguém, nem olho, nem ouvido, nem coração, pressente o que Deus preparou para nós. Irmã, irmão, você hoje é chamado a ter um discernimento. A primeira coisa é: não cultive em você raiva, ódio, cólera contra o seu próximo. Não cultive no seu coração desejos eróticos que escraviza você e torna você um insatisfeito com a realidade. Não cultive em você um medo de Deus ao ponto de fazer você tremer e ter dúvida. Tenha firmeza e segurança que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Essa semana, nós padres fizemos um retiro aqui na Arquidiocese. Os padres éramos quase 100. O pregador foi Dom Paulo Jackson, bispo da Diocese de Garanhuns, um nordestino daqueles do mais alto nível de qualidade espiritual. Dom Paulo Jackson meditou conosco como é que essa fraqueza na autoridade dos padres, de nós padres, dominou a gente ao ponto de nós também não sermos mais referência do sim, sim e do não, não. E ele diz: esta debilidade da autoridade, da firmeza e clareza no discernimento, o que é sim e o que é não, diz Dom Paulo, é fruto de uma doença afetiva. Toda pessoa que não sabe ser esposa e esposo, não sabe ser pai e mãe, é primeiro porque não soube ser filho na relação com Deus. Toda pessoa que cultiva uma vida espiritual, que tem firmeza, clareza no cultivo da vida espiritual com o Pai eterno, não tem dúvida da sua identidade, do seu papel como esposa, esposo, como pai e mãe. E ele dizia: por isso que os padres estão cada vez mais doentes, os esposos e as esposas estão cada vez mais doentes, porque viemos de relacionamentos e de famílias estragadas, intoxicadas por uma noção equivocada da liberdade. Os pais de hoje falam não para o filho e o filho escuta um não carregado de sim. O pai e a mãe diz sim e o filho fica com o pé atrás porque o sim vem cheio de nãos. Não tem discernimento, falta discernimento. E é preciso maturidade, é preciso equilíbrio. E essa solidez, esta firmeza, esse discernimento é o nome da palavra. O primeiro é sentimento de raiva, o segundo é sentimentos de desejos, o terceiro é discernimento. Discernimento é fruto de uma relação sadia com Deus. Se você está um banana fraco, que não tem firmeza no seu sim, no seu não, resolva isso hoje na sua relação com o Pai Eterno. Amém. Amém. Firme-se. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com o Pai. Peça para Ele dar a você a graça de não ter uma vidinha medíocre, dominado pela lei, que impõe para você o mínimo. Não seja mulher e homem do mínimo, não matar, não roubar, não cometer adultério. Aceite ser mulher e homem de uma aventura do máximo. É infinitamente mais que o mínimo. Você é mulher e homem projetada para o máximo da graça, para o ápice da graça. Peça para que você seja mulher e homem da aventura da graça. Fale com o Senhor. Tão manso, humilde e sereno.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem jeito. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Não sabe perdoar. Não sabe perdoar. Quer tudo Quer tudo e não sabe e partilhar. não sabe partilhar. Canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica Canta. e restaura-me. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor. a água do amor. Espírito de Deus, O Espírito de Deus, nosso Senhor. a igreja canta Jesus. Manda teu Espírito para Transformar meu coração. Brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Olhe para a cruz, fique de pé, deixe as suas mãos livres, estenda as mãos aqui para a cruz, acolha a graça, acolha o sangue de Jesus limpando e lavando o seu coração de todo sentimento de raiva, de cólera, tudo aquilo que faz você o tempo inteiro precisar falar do mal dos outros, do erro dos outros, da fraqueza dos outros, e cultivar cólera, ódio, de qualquer espécie. Peça para Ele limpar você, lavar você, para que você não mate, mas para que você também não cultive sentimentos que te matam mais do que os outros. Esses sentimentos matam você, sua alma. Peça para Jesus limpar e lavar do seu coração tudo aquilo que torna você escrava e escravo dos desejos, dos apetites da carne, no campo da sexualidade, do alimento, da bebida, dos vícios, do consumismo, qualquer coisa que te escraviza nos desejos, que desequilibra e destempera você nos seus desejos.
Peça para Ele lavar você de tudo que não deixa você ter um coração puro, feliz na comunhão com as pessoas da sua vida. Se é casada, casado com sua esposa, o seu esposo, com a sua família. Peça para Ele tirar de você essa insatisfação, esse descontentamento que te faz escrava de desejos, escravo de desejos e não feliz vivendo a realidade que você já tem, que você já é. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Fale para Jesus dar a você o discernimento e a firmeza. O sim, sim, o não, não. Fale para Ele. Para tirar de você a insegurança, a instabilidade, a debilidade das convicções. Consolidar em você um discernimento seguro do Espírito, firme. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos. Nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós A água do amor. a água do amor. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, firma. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Transforme o seu coração, transforme a sua vida, seja mulher e homem do amor de Cristo. Dê um abraço e deseja a paz de Jesus para quem está do seu lado, com toda firmeza. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar clamor de Deus se torna em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar Para a nossa voz e e assim exaltar em Deus de amor. É tão bom É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. soltar a nossa voz. E assim exaltar o Deus. Uma salva de palmas para Jesus, brada. Não tem carnaval que se compara com isso.